Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito da criação do homem e da sua caminhada na terra e como chegamos até ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Enquanto muitos homens acreditam que o homem veio do macaco ou até mesmo de uma ameba, ou seja, fruto de uma explosão, a palavra do Senhor nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou, através da sua palavra, tanto as águas de cima como as águas de baixo. Ele criou todo ser vivente, tanto dentro das águas, como em cima. Criou até mesmo os luminares para iluminar a noite e o luminar, chamado sol, para iluminar o dia. E no versículo 26 do Gênesis 1, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus fala, façamos o homem, Ele está conversando com alguém. A palavra do Senhor diz que Deus ele é Espírito, Ele é Filho e Ele é o Pai. E ali haveria uma reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo para concluir a geração do homem. E quando o homem é criado, ele começa na terra a ser a imagem e semelhança de Deus, e Deus dá a ele domínio. Domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves do céu, domínio sobre o gado, domínio sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E Deus cria ali o homem, a sua imagem e a semelhança os criou. Homem e mulher. A mulher derivada do homem, através da sua costela, quando Deus adormeceu a Adão, e Deus abençoou ao homem e à mulher para que eles frutificassem, para que eles prosperassem e se enchesse a terra e a sujeitasse a terra e dominai sobre todos os animais. O homem, ele era dotado de uma sabedoria extrema, de uma inteligência exacerbada. O homem, ele tinha todo o conhecimento, toda a inteligência. O homem era dotado do sobrenatural de Deus. Mas quando Deus diz para o homem, não coma deste fruto, do fruto da árvore da vida, o homem desobedece. E ali ele começa a conhecer o bem e o mal. Satanás enganou o homem através da serpente, porque a palavra do Senhor diz que no livro de Apocalipse, Satanás ele é a antiga serpente. E aqui começa uma das maiores histórias. Depois que Adão e Eva saem do paraíso, começa então a frutificar o pecado sobre a terra. Caim mata Abel, foge, e ali vai gerando as suas descendências sobre a terra, uma separação extrema entre os homens do pecado e os homens da bênção, que vinha isso desde o Éden, desde o pecado original. Por isso que chama-se filhos dos gigantes e filho dos homens, filho dos anjos, porque é gerado dentro do jardim, mesmo depois do pecado, e filho dos homens, porque é gerado fora do jardim do Éden. E o que eu acho interessante disso é que Deus chega uma determinada época que ele tem que constituir uma história sobre a terra para retomar este poder ao homem, para destruir e destronar a todo principado e a toda potestade. Ora, Deus não queria tocar em Satanás. Ele começa a construir uma história para que a descendência dos homens viesse num futuro próximo destronar todo o principado e a toda potestade.
E aí Deus observa um homem dessas descendências, dos filhos dos homens, dos filhos da bênção. Ele observa a Abraão, na terra de Uz dos caldeus. E Abraão, até mesmo, ele pode até parecer velho para prosseguir em uma caminhada, porque ele já era casado com Sarai, sua mulher. Abrão, como era chamado no começo, provavelmente nasceu e cresceu e foi educado e casou-se em Uz, na antiga Caldeia. Uz dos caldeus era uma cidade importante na antiguidade, conforme escavações feitas por arqueólogos na nossa época atual, dos anos 70 para cá principalmente. A cidade, ela florescia nos tempos de Abrão. Tinha um comércio ativo com regiões circundantes ou circunvizinhas, e tinha um comércio de um lado para o outro ativo. Era uma vasta biblioteca de livros feitos de cerâmicas. Isso é arqueologia e isso é história comprovada, que recentemente tem sido encontrado, ainda em boas condições, traduzidos e lidos pelos historiadores. O pai de Abraão era Terá. E Terá tinha 3 filhos, Arã, Naor e Abrão. Arã teve um filho chamado Ló, e esse teve 2 filhas, Mical e Isca. Arã morreu antes do seu pai, em Uz dos caldeus ainda. E Naor nasceu bem mais tarde e casou-se com uma sobrinha de Mica, filha de Arã. Dela teve outros filhos, chamado Betuel, que também era pai de Labão e de Rebeca, que viria a ser o sogro de Jacó, da genealogia de Abraão. O que eu estou tentando explicar para vocês é que existe uma história vindo desde os seus bisavós, dos tataravós, de pai, de mãe, e você vai passar uma história para os seus filhos, para a sua descendência. E essa história ela vai ser contada por uma genealogia, até mesmo no livro de Mateus, para chegar até Cristo, o Salvador, o Messias, o prometido, da descendência de Davi, que também é da genealogia de Abraão. Nós temos uma história para contar. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. A palavra do Senhor diz que o justo só agrada a Deus por fé. E nós temos que entender e deixar um legado para as próximas gerações vindouras. Se Cristo não vier antes arrebatar a sua igreja, porque a palavra do Senhor diz que assim como o raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, revestido de poder, de glória e com os seus anjos. Porque ele pagou o preço, se assentou à destra do Todo-Poderoso, e sobre a terra tem o seu Espírito fazendo a grande obra. E Labão, ele foi o pai de Lia e de Raquel, que casaram-se com Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão. Abraão teve uma esposa chamada Sarai, filha de Terá. Através de uma segunda esposa, segundo as tradições antigas, teve o seu primeiro filho, que era descendente até mesmo de uma escrava, que era Ismael. E Abraão, ele, através do convívio que ele tinha com Deus em espírito, por mais que aquela região servisse a deuses estranhos, a Astarote, a Tamuz, a Nimrod, a Nínive, Abraão ele tinha um convívio com Deus, ele tinha costume de subir aos montes e falar com aquele Deus que ele não via, que ele não ouvia direito, mas por fé ele acreditava que existia uma mente superior que tinha criado tudo que Abraão via.
Ele era ao contrário da sua família, do seu pai e da sua parentela. Enquanto a sua parentela servia a esses deuses, em Ur, dos caldeus, Deus apareceu a Abraão. Amados, quando você vira o seu rosto para o mundo, o que acontece é que o próprio Deus, ele se vira para você. Quando você vira o seu rosto para a imagem de escultura, para aquilo que não ouve, não fala e não vê, para a bruxaria, para a macumbaria, para o espiritismo, para a umbanda, para a quimbanda, para o candomblé, para a maçonaria, para esses princípios que não partiu de Deus, porque isso é fruto de seta, de influência maligna, mesa branca, mesa preta. Porque Deus, ele não vela pelas religiões, ele vela pela sua palavra. O que Deus fala, ele fala assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Deus não vai cumprir outra coisa a não ser a palavra dele. E Abraão, ele é instruído para que ele saia da sua terra e do meio da sua parentela, deixando todo mundo para trás, e que fosse a uma terra em que Deus mostraria a ele. Isso é provado no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 7, em Neemias 9, 7, em Atos 7, 2 ao 4, que é onde o homem ele tem que tomar algumas posições para servir a Deus. Às vezes ele tem que deixar todos os seus princípios de mundo e servir a Deus em espírito e em verdade, em obediência. Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque nesse primeiro ato que Deus chama ele, Abraão foi obediente, ainda com o nome de Abrão, porque Deus muda o seu nome mais na frente, porque Abrão é um nome comum, mas Abraão é pai de uma grande nação. E ele sai com a sua esposa Saraí, e toda vez que você obedecer a Deus, Deus vai te transformar em um homem grande, em uma mulher grande sobre esta terra, em um grande pregador, em um excelente pastor, ou um bispo, ou um apóstolo, ou um obreiro, ou um diácono de excelência dentro da sua casa, porque você está obedecendo à voz do Senhor. E também o seu pai e o seu sobrinho Ló, talvez eles morassem muito juntos ali. E sabendo do chamado de Abraão e da decisão de Abraão de ir a uma terra que Deus prometera, porque Abraão estava virando as costas para aquela cidade, para as riquezas daquela cidade, porque as riquezas dele agora, a bênção do Senhor ia se alcançar a ele, porque Abraão, na época dele, ele era sheik. Ele era um homem de posse. No versículo 11 e 31, lemos que tomou Terá a Abraão, seu filho, e compreendemos, Terá aí é citado como líder, porque ele era chefe de família, ele era um sheik, o pai de Abraão. E Abraão fala para o seu pai que o seu destino era a terra de Canaã. E para ir para a terra de Canaã, ele tinha que passar até mesmo por Harã, onde ficava possíveis, ou possivelmente, por causa da saúde de Terá. Porque Terá resolveu também ir com Abraão. Mas Deus chamou a Abraão. Deus não chamou a Terá, seu pai. E essa cidade de Harã, ou essa região de Harã, eles pararam para descansar por causa da saúde de Terá. E ele morreu ali. Amados, quem não tem promessa, quem não foi chamado, porque a palavra do Senhor diz que Deus escolheu os vasos de honra e os vasos de desonra. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem não tem o chamado, quem não tem a promessa, e você vê perecendo dentro da casa do Senhor, e você vê se desviando dos caminhos do Senhor, amados, isso não é para gerar muita preocupação. Preocupa-te com ti mesmo. Preocupa-te com a tua vida em Cristo Jesus e persevera em seguir ao Senhor. Porque muitos vão morrer e se desviar no meio do caminho. O caso de Terá, ele foi abatido na sua saúde.
E ele tinha 205 anos. Olha a idade deste homem. Ele era um dos últimos das gerações de Adão, de Abimeleque, de outros que vieram antes dele, que tinham essa idade tão grande e tão extensa, porque a terra estava precisando ser povoada e Deus deixava viver mais tempo o homem. Mas ele morreu em Harã. A chamada que lemos em Gênesis 12, 1 a 3 é uma reiteração daquela feita lá em Ur dos Caldeus. Deus prometeu fazer a Abraão uma grande nação. Ele não tinha filhos de Saraí. Ela era uma princesa porque ela era filha de um irmão de Abraão, que em família é considerado até mesmo como irmão. Então, ela era estéril. Ela não tinha como gerar filhos a Abraão. E é uma referência de nação a Israel. Porque Israel, ele é o sobrenatural de Isaac. Porque se Isaac não tivesse nascido de Saraí, Jacó não seria chamado de Israel. Então Israel só nasceu por causa do nascimento da promessa. Só nasceu porque Deus tinha prometido a Abrão fazer dele uma grande nação. Como é que ele vai ser uma grande nação se ele não tem filho? Como é que você vai ser um grande empresário se você não tem a empresa? Como é que você vai ter grandes clientes se o cliente não apareceu? Mas a promessa de Deus é para te alcançar. O reino é tomado por força e por violência. E por isso Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi em direção à promessa de Deus. E Deus prometeu engrandecer a ele, engrandecer o seu nome. E cumpriu, de uma forma, materialmente falando, em Gênesis 13, 2, em 24, 35. E é espiritual isso. Gênesis 21, 22, ele o tornou famoso por causa da promessa, também em Gênesis 23, 6. E o seu relacionamento seria tão íntimo com Deus, porque Deus, quando ele separa um que ele acha graça, e principalmente no Antigo Testamento, hoje não, o Espírito do Senhor está sendo derramado por toda a carne. Quem quer vir, venha, e que beba desta água através do nome de Cristo. Mas Deus prometeu abençoar, até mesmo os que abençoassem a Abraão. E prometeu a amaldiçoar os que amaldiçoassem a Abraão. Nós somos caluniados, blasfemados. Pessoas se levantam contra os nossos negócios, contra as nossas empresas, contra a nossa vida pessoal. Tem inveja de nós gratuitamente. Mas quem dá a paga é Deus. É Ele que abençoa. É Ele quem abate. É Ele quem levanta. E até mesmo é Ele quem amaldiçoa. Cabe a Deus nos defender. Chegando a hora certa, todos os nossos inimigos vão ver que somos filhos do Altíssimo, que somos abençoados por Deus e que andamos nos seus caminhos em espírito e em verdade. Porque em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, antecipando a salvação de alcance universal. Quando Deus promete que é abençoado todas as famílias da terra através de Abraão, Ele começa a antever ou prever, ou declarar, ou decretar a vinda do principal descendente, da descendência de Abraão, que é o Messias, que é Yeshua HaMashiach, que é a rosa de Saron, que é o lírio dos vales, que é o Messias, que é Jesus de Nazaré. E com o seu pai falecido, Abraão parte para Harã com sua esposa e seu sobrinho Ló. Ora, Deus chamou Abraão, Deus não chamou Ló.
Ló também será um empecilho mais na frente. Amados, quando Deus chama não adianta você querer colocar pessoas na sua bênção ou na sociedade, porque isso só vai atrapalhar a sua empresa, os seus negócios, vai atrapalhar a sua vida, a sua família. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Talvez Ló poderia até mesmo ser da mesma idade que Abraão, ou um pouco menos, porque ele tinha 75 anos. Porque essa situação dele ser tio de Ló não significa que ele era mais velho ou mais novo. Seu pai havia retardado a sua viagem, e Ló também haveria de trazer problemas mais tarde. Ele não tinha obedecido completamente à instrução de Deus. Abraão não tinha obedecido totalmente o que Deus tinha falado, para que saísse da casa do seu pai e do meio da sua parentela. Mas ele acaba levando o pai e acaba levando o sobrinho. O pai morre no meio do caminho, e Ló, mais na frente, por causa da bênção que tinha sobre Abraão, começa a prosperar também. Abraão levou seus bens materiais, manadas e rebanhos, bem como o seu séquito de servos e servas, porque ele era sheik. E chegando a Canaã, foram até Siquém, entre o mar da Galileia e o mar Morto. Existe um destino, existe um foco de chegada. Todo homem de Deus, ele tem que ter um foco, aonde ele quer chegar, o que ele quer ser, e ele tem que dobrar o seu joelho e pedir a Deus para que os planos de Deus se concretizem na vida dele. E aproximadamente, ali era o centro de Canaã, que é hoje Israel, entre o mar da Galileia e o mar Morto, próximo ao Monte Ebal. Com 934 metros de altura tem esse monte, de onde se pode ver até mesmo toda a terra de Israel. Entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, mais ao sul, fica um vale chamado Vale de Moré, aonde naquele tempo havia um carvalho, o Carvalho de Moré. E ali Deus apareceu novamente a Abraão e prometeu dar a terra que ele estava pisando. Por isso é que Deus fala: aonde pisar o teu pé, eu, o Senhor teu Deus, te darei por herança. Mas quando ele fala isso, o reino também é tomado por força. Aí você tem que entrar no jejum, na oração, na leitura da palavra, nas posições. Mas Deus, ele promete dar a descendência de Abraão tudo aquilo que Abraão estava recebendo de promessa diante de Deus. Por isso nós somos a herança, porque nós somos como a areia do mar. Hoje o Espírito do Senhor está sobre nós através de Jesus Cristo. E neste lugar Abraão edificou um altar, e aí nascem os altares a Deus diante do próprio Deus. Por isso que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Nós temos que ter um lugar para adorar a Deus, para glorificar ao Santo de Israel, ao Todo-Poderoso, ao Senhor. Porque Abraão edificou em Canaã um altar para reverenciar a Deus. E em seguida foi para um monte entre Betel e Ai, que era outra cidade. Talvez o monte Tel Assur, com 1.111 metros de altura, o mais alto da região. E ali constituiu outro altar ao Senhor. E eu vejo aqui que quando nós temos a promessa de Deus, nós edificamos um altar no lugar e vamos edificar vários altares em vários outros lugares. Isso é o caminhar da igreja, isso é o crescimento da casa do Senhor, isso é a obra de Deus prosperando. Abraão começa a reverenciar a Deus, e por isso que nós reverenciamos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o Filho de Deus. Os cananeus que viviam nessa região, por isso que eles são chamados de descendentes de Canaã, ou filho de Cã, que era filho de Noé, habitavam esta terra.
Segundo, entendemos, era um povo rude, idólatra. Porque você lembra que Noé falou: maldito seja Cã, que venha servir a Sem e a Jafé. Porque Cã zombou de Noé lá atrás. Porque Noé estava praticamente pelado e bêbado, porque tinha fermentado uva e tinha bebido. Mas esse povo já estava lá em Canaã. Então Deus, o que ele quer fazer? Ele quer transformar essa maldição em bênção. O que Deus quer fazer nessa terra de Canaã? Deus quer trazer à existência uma bênção, já visando retirar uma maldição hereditária vindo da boca de Noé. A esta altura, não se dizia que a terra manava a leite e a mel. Isto só aparece em Êxodo, capítulo 3, verso 8, quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Uns 500 anos mais tarde da entrada de Abraão na terra prometida. Efetivamente, em obediência ao chamado de Deus, Abraão deixou uma cidade sofisticada. É como se você saísse da cidade grande, de Nova York, de São Paulo, e isse para o Nordeste. Saísse de uma coisa civilizada e isse para uma coisa arcaica. Porque essa cidade, ela era avançada, o uso dos caldeus era avançada naqueles tempos. E chegou a uma terra selvagem e perigosa, cheia de um povo hostil. Abraão não demorou muito por ali, e levantou a sua tenda e seguiu para o sul, para ter mais paz, mais calma, porque o povo de Canaã era um povo rude. Em direção ao Neguebe, região pouco populada por causa das secas. Mesmo naquele tempo, que assolavam aquelas regiões. Então, quando nós vimos toda essa história de Abraão, que Abraão tinha a promessa de descendência, de levantar uma grande nação, quando nós passamos depois de Abraão, vem Moisés, e todos os egípcios pensam que ele é o libertador de Israel, depois vem José, depois vem Davi, vem Salomão, vem os profetas, Ageu, Esdras, Neemias, Zacarias. Vem Isaías, vem Ezequiel, vem Elias, Eliseu. Muitos outros vêm depois dessa história contada no Gênesis. E aí nós chegamos na materialização do Filho de Deus. E a Bíblia nos fala no livro de Mateus, para que você entenda que Jesus veio da geração de Abraão, no primeiro capítulo do Gênesis fala assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, porque Davi era da descendência de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, da tribo de Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez, que gerou a Zerá, da sua mãe Tamar, aquela que Judá coabitou com ela, porque ele tinha prometido um filho a ela e ela não deu, e ele não deu para Tamar. E Tamar gera a Pérez, que gera a Esrom. Esrom gera a Arão, que é irmão de Moisés, o sacerdote. Arão gera a Aminadab, Aminadab gera a Nasson, Nasson gera a Salmão, Salmão gera a Boaz, que era marido de Ruth, que era dono daquela vinha, porque Ruth era moabita. E aqui gera Boaz a Jessé, o pai de Davi. A descendência de Joabe gera o homem segundo o coração de Deus. Então, a importância é que você entenda que você é também aquilo que é a sua genealogia. Se não for quebradas as maldições hereditárias, talvez você não vai ser ninguém. Nós temos que entender essas coisas. Jessé gera Davi, Davi gera a Salomão, que tem 2 vezes
o valor do seu reinado. E tem sabedoria, e tem entendimento, e tem discernimento. O próprio Salomão passa por situações que o homem de hoje não precisa passar. Mas no final da sua vida, no Eclesiastes de Salomão, ele fala: é ilusão, diz o sábio. Ou seja, aquilo que é ilusão que Salomão passou, nós não precisamos passar. A mãe era Betsaiba, que foi mulher de Urias, fruto de uma traição, onde Deus matou o primeiro filho. Se havia uma maldição, Deus transforma em bênção. Na vida de Salomão, Deus está sempre transformando em bênção a vida do povo, de Deus. Salomão gerou a Roboão, que perdeu o reino. Foi dividido, 10 tribos para lá, 2 tribos para cá. E Roboão gera Abias, que gera Azar. O rei Azar, que gerou a Josafá, um dos maiores reis de Israel. Josafá gera a Jorão. Jorão gera a Uzias. Uzias gera a Jotão, que gera Acás. Acás foi aquele que casou-se com Jezabel. Que casou-se com uma mulher estrangeira que adorava aos Baalins, que foi contra Elias. Mas Acás também gera Ezequias, o rei Ezequias, que gerou a Manassés, que gerou a Amon, que gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos. No tempo do exílio para a Babilônia, aqui já é um tempo de Jeremias, onde Jeremias profetiza que o povo iria ser conduzido por Nabucodonosor. Essa é a época do profeta Jeremias. Cada profeta tem a sua época. E ali, no tempo do exílio da Babilônia, nasce Esdras, nasce Neemias, nasce Ageu, nasce Zacarias. E Jeconias gera Salatiel, que gera Zorobabel. Zorobabel era um sacerdote. Ele está lá no livro de Esdras. Pode ir lá e ler. A Bíblia não entra em contradição. Deus é correto na explicação da criação do homem. Aqui nós estamos vendo a criação do homem. Por que nós adoramos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas? Zorobabel gera Abiúde. Abiúde gera a Eleaquim. Eleaquim gera a Azó. Azó gera a Zadok. Zadok gera a Aquim. Aquim gera a Eliúde. Eliúde gera a Eleazar. Eleazar gera a Matã. E Matã gera outro homem com o mesmo nome de Jacó. Gera a Jacó, e que era pai de José. Quem é José? Marido de Maria. Do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Porque por mais que José fosse da descendência de um reinado, ou de uma família nobre, ele tinha que ser o pai adotivo do Senhor Jesus, e o pai por excelência da carne, porque Jesus não poderia ser gerado de homens, ele tinha que ser gerado pelo Espírito Santo. E assim, para que você entenda, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 gerações de Davi até o exílio para a Babilônia, onde o rei sírio mandou edificar os muros de Jerusalém, e 14 gerações do exílio até Cristo. Deus conta 3 gerações de 14 para 14, e de Cristo para nós vai ser 14 gerações, e você pode ter certeza, meu amigo, está acabando. Lamanta, recalabás, a Bíblia está fechando. E foi assim que Jesus nasceu de Maria, sua mãe, porque ela estava prometida em um casamento a José, que era de uma família real. Amados, para aceitar isso, tem que ser de uma família real. José foi alertado pelo Espírito Santo e aceitou unir-se com Maria grávida, porque tinha sido gerado e concebido o Filho de Deus. Maria é digna de ser lembrada e não digna de ser adorada. Maria foi uma pessoa que constituiu o seu nome na história, mas ela não pode ser gerada para ela imagem de escultura ou de idolatria, porque ela não pode ser adorada. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, prometeu anular o casamento secretamente. Mas
Depois, pensando nisso, apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, da descendência de um rei, não tenha Maria por mulher de Belial. Tenha ela por sua esposa, pois o que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo, e ela dará à luz ao Filho de Deus, e você deverá dar o nome de Jesus, o Yeshua Hamashia, a rosa de Saron, o lírio dos vales, porque ele salvará o povo do pecado. Amado, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha prometido a Abraão, porque hoje nós somos descendência, porque ele nos escolheu, ele pregou para Samaria. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre toda a carne. Entenda a história, persevere na história, sirva a Deus em espírito e verdade através de Cristo, através do seu Filho amado, e seja uma bênção por onde quer que você for. Emanuel, Filho de Deus, o Deus conosco. Recalabás. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê a paz, e que você entenda o caminhar e o porquê reverenciar a Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Subiu aos céus, está sentado à destra do Todo-Poderoso. E agora, o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E isso desmistifica tudo aquilo que é falado pela ciência, tudo aquilo que é falado pelos historiadores, tudo aquilo que é falado, porque Deus não honra homens, Deus nunca honrou homens, Ele só honra a palavra dele. Passa céus e terra, a palavra de Deus não passa. Ele é Deus do ontem, do hoje e do sempre, e o livro de Apocalipse está se fechando. Cuidado, cuidado com o que fala, cuidado com o que adora, porque Deus não terá você por inocente. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.